mas a pedida chegou em 1,5 milhão. 1,5 milhão de reais. Dificilmente o Vasco vai conseguir segurar o atacante. Nesse momento está à disposição da seleção brasileira sub-20. Dia de falar sobre o mercado da bola, que está agitado. Está agitado o mercado da bola. O Vasco está devagar nesse início. E claro que o torcedor fica preocupado e com toda a razão, né? Há notícias que vêm de fora do país, como o leilão lá em Nova York, né? Dando conta dos problemas da 777. Então, os problemas só vão acumulando, vão aumentando, perdão. E aí fica aquela preocupação gigante envolvendo o Vasco da Gama. Mas vamos embora. Vamos falar sobre o mercado da bola dentro e fora de campo, porque temos muitos assuntos a tratar aqui na nossa live. Antes de começar a live, eu pediria um carinho especial de vocês. Eu fixei aqui nos comentários o link do prêmio IBEST, ao qual eu estou concorrendo. Olha, a nossa família de fanáticos vascaínos, ela é fantástica. Por quê? Ontem, obrigado, Eliésio Milhomem, eu descobri que eu estava, porque eu já tinha feito já o cadastro e tal, e estava aguardando a aprovação. Ontem, um seguidor meu no Instagram falou: Fabinho, você tá lá. Falei: opa, gostei, deixei lá. E aí, eu estava na posição geral 164. E aí a galera começou a votar, e pode votar uma vez por dia, cada conta que você tiver. Nós pulamos para a 38ª posição. Um salto de quase 130 posições em apenas um dia. Esse ranking é atualizado direto. E detalhe, no ranking das últimas 24 horas de votos, eu estava ontem na posição 119, 119ª. Hoje, 3ª posição. Muito obrigado. Continue votando. Está fixado aqui nos comentários. Prêmio IBEST, que a gente vai tratar com você. Bom, começar falando aqui do Léo Jardim. Jogador importante para o Vasco da Gama. Goleiro que chegou na temporada 2023. Tem 123 jogos com a camisa do Vasco da Gama. Ele que tem categoria de base do Grêmio, formado nas divisões de base do Grêmio. Foi campeão pelo Grêmio, Copa do Brasil 2016, Libertadores em 2017. Não era o goleiro titular, mas era uma peça importante do esquema do técnico Renato Gaúcho. Exatamente, parece que você está lendo meu pensamento, Diegão. Falando sobre o Léo Jardim. Quando ele chegou ao Vasco, em 2023, vocês lembram que o Ivan era o titular? Lembra disso? Então, o Ivan era o titular e muita gente reclamava em relação à saída do Ivan e a chegada do Léo Jardim. O Léo Jardim, dentro do seu da sua técnica, da sua capacidade, assumiu a vaga de titular e não deu brecha para mais ninguém. Tanto que o Ivan foi para a reserva e não voltou. Ano passado, o Kehler veio como reserva, também não atuou. E nesse ano, o Vasco comprou o Daniel Fusato, que também não atuou até agora. Porém, e aí o que a gente vai discutir, Thiago Marques e amigos. 1 milhão não vale. Agradece a ele, vamos de Fusato. Vamos lá. Não é agradece a ele, Nicolas, e eu acho que você tem uma boa dose de razão, mas não é agradece e mete o pé, vai contratar um outro goleiro. Veio uma notícia da Colômbia que o Vasco estaria interessado em um goleiro colombiano. Enfim, só para lembrar o seguinte, gente, a gente vai encerrar essa live 6h55, hein? São 50 minutos de live, vai ser jogo rápido, mas com muita informação. E tem também daqui a pouco novidades sobre camisas aqui do canal. Aguardem, as camisas oficiais do Vascão, óbvio. Então é o seguinte, ele assinou um contrato em 2023 com duração de 3 anos. Encerra agora, no final desse ano. Só que nesse contrato firmado com ele, tem uma cláusula
de renovação automática caso ele bata a meta. Ponto. E ele está por 2 jogos para bater a meta, que é atuar 50% dos jogos do Vasco nessa temporada. Simples assim. Ele já fez 17, o Vasco já fez 36, então, mais 2 jogos aí, parada praticamente resolve. Bom, aí o torcedor fala assim, bom, então não tem com quem me preocupar. Sim e não. Sim, ele atuando mais 2 partidas, o Vasco, em 1º de janeiro do ano que vem, coloca o contrato dele na CBF, registra, PT saudações, acabou. Não tem o que reclamar. Só que o Vasco entende que não é bom exercer a mão pesada do que foi assinado, que é o contrato. Por isso, procurou o Léo Jardim para uma renovação no fim do ano passado, ou seja, 1 ano antes de terminar o contrato. Parênteses. Ele não pode assinar nenhum pré-contrato a partir de 1º de julho. Se você leu isso em algum lugar, se ouviu alguém falando isso, é mentira. A pessoa está desinformada, porque o contrato dele não acaba. Ele vai ser automaticamente renovado. Ponto. Numa negociação, propostas e contrapropostas são feitas o tempo todo. E ele teria, através do Paulo Pitombeira, que é o empresário dele, é também do João Vitor, feito propostas sempre acima do que o Vasco oferece. E, segundo eu li, não confirmei com o Vasco, mas a pedida chegou em 1,5 milhão. 1,5 milhão de reais. Primeira pergunta que eu faço para você, torcedor. Qual goleiro no Brasil recebe esse valor? Um desejo do técnico Fernando Diniz, a permanência do jogador, aumentar, valorizar a proposta pelo jogador e vender numa janela futura, quem sabe no início do ano, no início da outra temporada, dificilmente o Vasco vai conseguir segurar o atacante. Nesse momento está à disposição da seleção brasileira sub-20 no Egito. Isso, obviamente, só vem valorizando o passe do jogador. E uma informação muito interessante do nosso amigo Joel Silva, do canal Colina em Foco. Existem sondagens de que o Vasco já pode receber uma boa proposta ao meio do ano. E por Ryan, o interessado seria um grande time da Espanha e também da Inglaterra, ou seja, já 2 clubes, um da Espanha e outro da Inglaterra, visando o Ryan. Se a proposta for de 20 milhões de euros, dificilmente o Vasco irá segurar o atacante. Nesse momento, o Vasco visa entre 15 a 20 milhões de euros. Claro que o Vasco vai tentar receber esses 20 milhões. Na cotação atual, 128 milhões de reais. Então, entre 100 milhões e 128 milhões, que já aumenta, o Vasco faz negócio pelo atacante. Claro que visando, obviamente, a carreira do jogador, o futuro do jogador, da família do jogador e também do Vasco. O Ryan acabou renovando o seu contrato, aumentou a multa rescisória, o vínculo de contrato com o Ryan vai até o final de 2026. Isso foi muito bom, né? Tanto do Ryan, da staff, toda essa negociação entre Vasco e Ryan foi muito boa. E agora, obviamente, dificilmente o Vasco vai conseguir segurar esse jogador que vem tendo uma constante evolução. Quero perguntar a você, torcedor, e aí? Negocia o Ryan, vende o Ryan ou permanece com o atacante até a próxima janela, como é um desejo nesse momento do técnico Fernando Diniz. Inclusive, juntamente à CBF, outra informação, o Vasco faz uma força-tarefa para ter o jogador, para ter o atacante contra o São Paulo. Era outro desejo do Diniz, a permanência do Ryan nesse período de preparação durante a data FIFA. Porém, contudo, todavia, as passagens do Ryan em relação à convocação da CBF já estava tudo ok, então não teve como segurar o jogador no Rio de Janeiro. Mas o Vasco já montou uma logística para ter o Ryan um dia antes do previsto, para não perdê-lo no confronto contra o São Paulo no dia 12. Então o Ryan chega antecipadamente, chega basicamente entre o dia 10 para poder fazer pelo menos uma última preparação para esse jogo
contra o São Paulo no Morumbi. Informação do nosso amigo Lucas Pedrosa. Vamos falar mais agora sobre mercado da bola. O Vasco mirando na próxima janela, que inicia no dia 10 de julho, até porque nessa mini janela, agora do dia que iniciou no dia 2 de junho até o dia 10, o Vasco não vai contratar, a princípio, nenhum jogador. O Vasco prioriza, nesse momento, a contratação de um diretor executivo de futebol. E ao que tudo indica, nesta sexta-feira, o Vasco já deve ter o anúncio de um novo diretor de futebol, para poder, obviamente, contribuir na janela de transferência. O Vasco mira trazer 4 reforços pontuais, né, nos setores, principalmente do lado ofensivo, que é um pedido do técnico Fernando Diniz nesse momento, trazer 4 reforços e que desse reforço principal seja atacante. O Vasco não visa nessa janela trazer pelo menos um zagueiro, o pedido do Diniz é reforçar do meio de campo para frente também as laterais. Vamos aguardar, daqui a pouco vamos trazer novidades em relação a quais nomes aí de pretensão para o Vasco, mas a princípio a confirmação é que serão 4 reforços e o Vasco, por uma questão financeira, vai buscar jogadores que estejam livres no mercado. Por exemplo, com a saída do Souza, com a saída do Capasso, do Payet, são jogadores que já diminuíram a questão da folha salarial. Então o Vasco quer jogadores livres no mercado nesse momento e vai negociar, obviamente, a questão salarial com esses jogadores. O Vasco estava com uma folha salarial beirando a casa dos 15 milhões e vem tentando enxugar para poder, obviamente, contratar jogadores que estejam livres no mercado e fazer a negociação pelo salário. Bom, vamos aqui agora falar sobre 2 cenários envolvendo uma informação que pode ser, a depender do cenário, um substituto para o goleiro Léo Jardim. O Vasco já tem o goleiro reserva Daniel Fusato, mas é isso, torcida vascaína. O Vasco não dorme no ponto e segue firme no mercado, buscando reforços para fortalecer ainda mais o elenco. A expectativa é alta e estamos acompanhando de perto cada movimentação. Com 128 milhões em caixa, será que veremos mais grandes nomes chegando para 2026? E quanto às renovações? Quem você acha que merece ficar no time para a próxima temporada? Comenta aqui embaixo. Queremos saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal TV Cartola e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do nosso gigante da colina. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!